Alô, ouvinte de MG, hoje a gente recebe aqui a Guadalupe da Finless Food e ela vai falar um pouco dessa revolução que a empresa promete ao conseguir, a façanha de criar carne do atum azul em laboratório. Então, realmente é algo muito promissor que está em alta lá no Vale do Silício e a gente vai saber os detalhes dessa empresa e do funcionamento desse projeto. Vamos lá. Eu me formei em publicidade na SPM, em Porto Alegre, sou gaúcha. E aí eu acabei trabalhando muitos anos como assistente de direção para cinema, fazendo muito comercial de TV, muito numa rotina bem mais agitada, mas muito parecida com o que acontece numa startup, assim. Aí, por motivos da vida, eu tive que dar uma controlada em como eu ia manter, cuidar da minha família, com mais tempo, digamos assim, sem precisar ter final de semana e noites trabalhando, o que acontece muito quando a gente trabalha com cinema. E aí acabou que eu comecei a trabalhar com gerenciamento de projetos em agências de comunicação em 2014, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com a Smart PR, que é uma agência de São Paulo, é uma agência boutique de PR, que tem muitos clientes de tecnologia. Então eu comecei a me envolver muito com tecnologia. Meus clientes eram Logitech, Skype, Twitter, eram muito mais tech mesmo, de software. E sempre foi um mercado que me agradou. Aí quando eu vim pra cá, quando eu decidi mudar para os Estados Unidos, em 2017, até conseguir o visto, toda aquela função toda, eu peguei um tempo assim, agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu quero trabalhar com alguma coisa que faça sentido pra mim, eu não quero mais trabalhar, só por ter dinheiro, Então, eu peguei um tempo para pensar, para descansar, toda a mudança, Brasil pra cá, aquela coisa toda. É um ajuste que a gente tem que ter, quando a gente sai do Brasil, onde a gente tem toda a família, todos os amigos, toda a rotina. Aí eu decidi pegar esse tempo para pensar, ver o que eu ia fazer da minha vida. E eu já estava há muito tempo olhando, acostumando com a ideia dessas plant-based, dos burgers, da Impossible. Eu já estava acompanhando um pouco. Eu já conhecia a Bá lá de Porto Alegre. E aí, sempre que eu vinha pra cá, vamos tomar um café, vamos se encontrar. E aquela mulher é ocupadíssima, então sempre foi muito difícil arranjar um tempo com ela. E aí, ano passado, ela falou, não, vem pra cá, vamos conversar. Eu já tava com minha autorização de trabalho, que levou um tempinho. Ela, não, vem pra cá, vamos conversar e a gente vai ver o que aconteceu. Daí eu mostrei para ela quais eram os meus interesses, porque quando é que tu vai ter uma oportunidade de dar um pause e um reset na tua vida, Então eu queria aproveitar isso da melhor maneira possível. E a Bá me apresentou o Mike, que é o CEO e co-founder aqui da Finless, e foi assim, melhor que match do Tinder, foi direto, a gente se deu muito bem. É uma filosofia que eu acredito muito, que é o que a gente está fazendo aqui, é pensar no futuro sem querer parar com o que está acontecendo, porque não é só fazer uma carne, Não vai ser uma carne só para veganos. Quantas pessoas são intolerantes a diversos produtos que vão, num produto vegano? Quantas pessoas são intolerantes à carne porque tem mercúrios, altos níveis de mercúrio, e mães que estão amamentando? Tem várias peças, nesse contexto todo. Ecológico. Contexto ecológico também. A gente é muito focado na sustentabilidade aqui também, Porque a gente sabe que os oceanos estão morrendo, os corais estão morrendo, cada vez mais plástico, e tudo isso influencia também no produto que a gente vai estar comendo. Então, se a gente consegue
fazer parar esse processo, pelo menos nos oceanos, né, que é o nosso foco agora, e trazer essa carne saudável, né, sem nenhum remédio, sem nenhum produto que vá fazer mal pra gente. Então esse é um dos nossos objetivos também. Nas suas palavras, o que é FOMS? É o futuro. Eu acredito muito nisso. Eu me lembro na minha primeira entrevista com o pessoal aqui, com o Mike e com o Brian, eu falei pra eles, eu não sou vegana, não sou vegetariana e eu sinto culpa enquanto eu tô comendo, porque eu sei que não é sustentável a longo prazo com 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, para mim, não é o futuro ano que vem, daqui 5 anos, é o futuro para as próximas gerações. Essa é o que eu sinto trabalhando aqui, assim, a gente está fazendo um bem para adiante. Eu não sei se a gente pegou exatamente o ponto em que você falou o momento que a empresa está, né? Que existe um sonho grande, né? Sim. Mas que é um produto comercial. Nessa timeline, como é que está? Qual é a perspectiva de lançar esse produto? Por enquanto a gente não abre as nossas timelines, porque ainda está no momento de pesquisa. A gente está trabalhando muito e contratando muita gente talentosa para ajudar a gente conseguir alcançar esse goal de ter um produto mais rápido, né? Mais rápido e um produto que a gente queira realmente mostrar, porque senão a gente poderia mostrar os nossos testes, mas são testes, né? A gente não vai comercializar isso de maneira alguma. Então, mas ainda vai levar alguns anos. Não sei quanto, mas a gente vê que está no futuro. Não sei, mais ou menos. A gente tem bastante caminhos, né? A gente tem alguns caminhos que a gente pode seguir. A gente está fazendo como se fosse, se vocês conhecem um pouco de metodologia Agile, né? A gente tem 3 grandes caminhos que a gente está seguindo ao mesmo tempo, testando eles ao mesmo tempo. E a gente espera que pelo menos 2 aí deem certo. Então a gente está trabalhando para conseguir, né? Porque se a gente fosse fazer um caminho, não vai dar certo, mas só vai descobrir daqui 2 anos. Não, a gente tem 3 grandes grupos de trabalho acontecendo ao mesmo tempo. Tá. Qual que você acha que é, assim, na verdade eu vou reformular. Claro. Você hoje está convivendo com muita gente boa, né? Cientista de ponta. Isso. O que você acha que é a ligação deles? O que você acha que... Por que você, por exemplo, decidiu estar aqui? Por que um cara decidiu vir lá da Finlândia para estar aqui também? E por que aqui, né? Poderia ser, sei lá, na França, na Espanha. Sim. Por que aqui? Isso, assim, eu vou falar muito da minha perspectiva, de como eu sinto, né? Mas aqui a gente tem pessoas veganas, extremamente, restritas, tipo, não, a gente só come o que é realmente vegano. A gente tem vegetarianos, a gente tem carnívoros, como eu. Então, as diferentes, eu acho que o que mais acrescenta ao nosso trabalho aqui é ter essas diferentes personalidades, essas diferentes vivências de vida, né, de como a gente cresceu. Muito do trabalho aqui é um trabalho que nunca foi feito. É muita coisa nova. A ciência já existe, né? Crescer células em laboratório, né? Muita gente faz isso, toda a medicina faz isso, farmácia faz isso, mas de uma maneira que a gente tenha um produto no final, é recente, né? Não, é coisa de 5 anos para cá. O que muita gente vê, que vem para cá, que conversa com a gente, muitas das entrevistas que a gente faz para os novos cientistas que a gente está contratando, é deixar um mundo melhor para o futuro. Porque muito do que acontece, a gente vê crimes os piratas da Somália, né, que eles eram pescadores. Acabou que não teve mais peixe para eles pescarem.
Então eles viraram piratas, então acaba virando, claro, isso é um long shot, mas acaba tudo isso influenciando um pouquinho da decisão da gente estar aqui. Então, toda a vivência socioeconômica, de sustentabilidade, do que a gente vai deixar para o nosso futuro, para o futuro de todo mundo aqui. Então, é um produto comercial, a gente espera que sim, mas eu acho que tem muito mais por trás disso do que apenas um produto. Senão a gente não estaria fazendo, porque o dia a dia é muito corrido. O que é para você o Vale do Silício? Nossa, o Vale do Silício é incrível. O que a gente consegue ver de gente fazendo coisas incríveis e fazendo porque gosta, não é apenas mais um lugar para se trabalhar, né? Então, eu falo muito de talento, eu falo muito de gente com alta capacidade de relações, de ciência, de matemática. Eu acho que aqui acaba sendo um nicho onde todo mundo que se encontra, sempre que a gente, até hoje, eu nunca tive uma conversa que foi dispensável aqui. Sempre que eu encontro com alguém, que a gente troca ideia do que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo, o porquê que a gente está fazendo, é sempre uma experiência muito gratificante. Eu acho que aqui tem uma coisa que é tudo, como é que eu vou dizer assim, o Vale do Silício tem essa história de 30, 40 anos de tecnologia, né? Mas agora a gente está fazendo tecnologia para um bem maior, não só para um computador, porque o computador a gente já tem, né? Então a gente está fazendo tecnologia para realmente mudar o mundo. Qual que você acha que é o próximo passo? Onde é que tudo isso está levando a gente? Onde toda essa revolução que está acontecendo. Essas conexões que estão acontecendo, né? A gente falou aí do Impossible Foods, a gente falou da Finless, a gente hoje teve a notícia da moeda que o Facebook está lançando, né? E você que seguramente já viu muita coisa de tecnologia acontecendo aqui no Vale, onde você acha que está indo a coisa? Eu espero que esteja indo para um lugar que a gente seja mais aceito também, né? Aqui é um lugar assim, como é que eu vou dizer assim, sem barreiras. Eu acho que isso é o mais importante. Cada vez mais a gente sente o mundo inteiro com barreiras mais baixas, mas ainda existe muito essa barreira social, assim, digamos, né? Então, eu acho que tudo que está sendo feito, por exemplo, pensando aqui no caso da Finless, né? O que hoje acontece que o peixe, ele vem da costa e aí ele precisa ir para dentro do continente. Nessa viagem de 6 horas para chegar no Michigan, por exemplo, Wisconsin, o peixe já não é mais fresco, né? Então a gente quer baixar essa barreira, porque no momento que a gente tiver esse peixe sendo produzido em casa, né, a gente pode ter uma facility, pode ter uma indústria inland mesmo, pode ter lá. Então isso é um dos dar mais oportunidades também para as pessoas experimentarem. O Mike sempre fala de um exemplo de um peixe que agora eu esqueci o nome, mil desculpas, mas ele comeu no Japão e esse peixe só tem lá, porque quando chega aqui já é outra textura, já é outro gosto, já não é a mesma coisa. Então, por que não pegar esse peixe de lá e conseguir produzir aqui, né? Então também tem essa coisa social da gente ter mais oportunidades em vários outros lugares. E quem quiser saber um pouco mais de como está sendo escrita essa história, né? Qual é o melhor caminho? É um Instagram? É um site? Ou não existe nenhum desses? Eu acho que depende muito da história que tu quer contar. Acho que vai depender de como tu quer contar. Porque hoje em dia, eu não sei se a gente pode ficar só numa rede social, ou se a gente pode ficar em nenhuma rede social, ou nem ter site. Tem algumas startups que a gente está atualizando o nosso site.
E aí eu tava lá, vou fazer um benchmark das outras startups de cell-based food, como é que eles estão fazendo. Tem empresa que só coloca o loginho, assim, tipo, ok, e eles estão fazendo um trabalho incrível e não estão contando para ninguém. A gente tem um pouco desse feeling, porque a gente está focando muito mais no nosso trabalho aqui do que querer mostrar o trabalho. Então, o nosso foco está sendo um pouquinho diferente, assim, a gente não está publicando todos os nossos breakthroughs que a gente tem praticamente toda semana, assim, não, a gente está realmente focando aqui, e aí de vez em quando, agora, por exemplo, o nosso diretor de business, ele está na Future Food Tech, que é um evento em Nova York, ele está lá. Então ele está vendo tudo que está acontecendo, assim, e a gente vê que as empresas que realmente estão trabalhando estão mais low-key, assim, não estão muito publicando. Porque a gente está trabalhando muito mesmo. Aqui a gente, o pessoal vira à noite, tem final de semana chega aqui, sempre tem alguém no laboratório, porque é um trabalho que não para, né? E tá longe do comercial também, né? Acho que tá muito tempo do comercial, então de repente não vale a pena gastar também tempo. A gente tem uma marca, mas a marca ainda não é para consumo, né? Então. E essa que tá aqui atrás, né? Isso. Esse adesivo. Essa daqui ainda é o. Esse daqui ainda é o antigo, mas a base é a mesma. A gente continua com os peixinhos, com o fish, que é como eu chamo eles. A base, a marca é a mesma, a gente só mudou, são uns tiquezinhos. A boa notícia é que nos 10 anos eu vou poder comer uma moqueca de novo. E a produção final, como é que ela vai ser? Ela vai ser o estilo como é que se produz órgãos, você coloca as células em cima de uma coisa, ela vai produzindo ali. Ou você acha que vai ter um dia que a gente vai chegar nas impressões? Impressão 3D? Impressões para esse tipo de produto? É um caminho. Porque eu acho que é um caminho. Se eu não me engano, tem já carne, não de peixe, que já está indo por esse caminho. Carne bovina já tem muito mais pesquisa por trás disso, né? Então, por isso que a gente vê muita empresa trabalhando com carne e porco, porque já tem anos e anos e anos de pesquisa em cima disso. Mercado também. Então tem diversos caminhos que dá diferentes caminhos para se produzir. Quantas pessoas já são? Agora a gente vai 11. Somos 10, vamos ser 11 sexta-feira. Sexta-feira está começando mais uma pessoa. A ideia é chegar a 20, que você está falando aqui. A gente precisa contratar pelo menos mais umas 4, 5 pessoas para conseguir dar conta da quantidade de trabalho. A gente consegue gerenciar tudo muito bem com todo o equipamento e com todos os talentos que a gente tem aqui. Mas a ideia é sempre crescer, né? Sempre ter uma possibilidade maior de conseguir fazer mais rápido acontecer. Qual que é o nível que está a Finless? Hoje já está produzindo produto para venda? Não, a gente está em pesquisa, R&D ainda. Cultura de células? É cultura de células, exatamente. A gente é cell-based food, cell-based seafood, mas não é plant-based, né? Então é de peixe mesmo. Mas é a cultura, né? Produz lá e ela acaba se multiplicando e acaba usando. Isso. Só que como é um nicho novo, né, tem poucas startups aqui ainda nesse mesmo estágio que a gente está. E a produção é lenta também. A gente tem muito tentar mimic, né, tentar imitar todo o processo do peixe, de tudo que ele comeu, de todas as horas que ele nadou, tudo, tentar imitar isso em laboratório é difícil, né? A gente tem que aprender muito. As células vão gostar de açúcares, de amidos, de aminoácidos, de sal. Então, tudo isso é muita pesquisa. É um trabalho grande de pesquisa. Quantidade de fótons, né? Que ela recebe. Quantidade de luz, né? Tem várias variáveis. De célula, a gente tem mais, menos luz. A gente tem trabalhado muito com o nosso foco é bluefin tuna, que é um dos peixes mais caros, né, disponíveis em qualquer restaurante japonês, assim, vai ser um dos peixes mais caros.
que tu vai encontrar, e também é um peixe que é diferente do salmão, porque o salmão ele já é farmed, já tem as fazendas de salmão no mar, e aqui o bluefin tuna ainda não. Deixa eu entender um pouco isso, Guadalupe. Assim, na verdade, quando eu conversei com a Bárbara, a imagem que eu fiz foi, não necessariamente precisa existir o peixe, não. Só a carne, é isso mesmo? É isso mesmo. E pelo que você está falando, qualquer peixe? Qualquer peixe. Qualquer peixe. Por isso que tem alguns peixes que já são mais estudados, como o salmão, né? E o bluefin tuna, nós somos os primeiros a estar trabalhando com esse tipo de tuna. E se você for, quando lançar, o primeiro vai ser salmão ou não? Não é o nosso foco, salmão, porque já tem outras startups fazendo isso aqui nos Estados Unidos mesmo. Então, a gente tem algumas células, a gente trabalha um pouco, mas não é o nosso foco. Nosso foco mesmo é bluefin tuna. O atum azul, não é isso? É que é o atum azul, né? Exatamente. Porque ele é mais caro? Ele é mais caro, ele é mais... Esse é aquele no Japão que o pessoal bate martelo, preço super alto. Exatamente, que tem os leilões. Os leilões, né? Ele é um peixe que ele é difícil de procriar, né? Então não tem essas fazendas, né? Esses farmings como tem de salmão. E ele é um peixe oleaginoso, a carne dele tem um pouco mais de nutrientes do que um peixe normal, um tuna, até a yellowfin tuna, que é um outro tipo de tuna que a gente também trabalha um pouco aqui, mas também não é o nosso foco. O nosso foco mesmo é fazer um produto de luxo, que o que acontece hoje, o bluefin tuna é um produto de luxo, e depois replicar para peixes mais comuns. Então, se a gente conseguir alcançar a manipulação necessária, né, toda a ciência necessária para conseguir esse bluefin tuna, a gente vai conseguir replicar para outros tipos de peixes. Já é possível provar esse peixe? Já teve uma experimentação em 2017, em setembro de 2017, que foi feito com carp aqui, foi da Finless. Foi um produto não estruturado, não era um filé, era tipo um mesh, né? Como a gente come esse spicy tuna roll, quando o peixe é tipo cani? Tipo cani, exatamente. Bem cortadinho assim. A gente teve uma experimentação com outro tipo de peixe. E como é que foi Foi bem legal. Até depois posso mostrar para vocês as matérias que a gente recebeu aqui. Não foi aqui nesse lugar, foi numa outra cozinha. Teve uma chefe, né, pensaram um produto, como seria apresentado. Eu não estava aqui ainda naquela época, mas toda a repercussão, até hoje a gente escuta repercussões daquele evento, e hoje a gente está trabalhando para conseguir ter um produto em breve, pelo menos para mostrar para os investidores, né? Aquela ali é a Mary Liz, ela é a nossa food scientist, ela que veio da Estônia, e ela está trabalhando em como fazer essas células hoje terem a consistência, a textura, o gosto de um peixe. Então hoje a gente está trabalhando com o pessoal, os cientistas fazendo essas células crescerem saudáveis, muito mais saudáveis do que um peixe no mar que come plástico, que come os óleos que tem dos navios, né, que tem mercúrio. Aqui a gente consegue fazer um produto sem mercúrio, sem plástico, sem antibióticos. Então vai ser uma carne mais saudável do que qualquer outro peixe que a gente consegue comprar aqui. Interessante. Eu acho que é uma revolução tanto, né? A julgar tudo que a gente já vem vendo da planta, não há porquê. Estava conversando, o Paulo já tem um tempo que não come carne. Então daqui a um tempo não faz mais sentido matar um animal para... Uma coisa que a nossa carne vai ser carne, ela é de célula, ela não é plant-based, ela não vai vir da planta, né? Então as pessoas vão estar comendo realmente uma carne de peixe. Não é por exemplo, um Impossible Burger, um Beyond Meat, que é
é plant-based, né? Que imita muito bem. Eu adoro o Impossible Burger, eu acho incrível. Sempre que eu tenho oportunidade aqui, não é em todos os lugares que tem ainda, mas aqui na Bay Area a gente ainda tem bastante opções. Mas a diferença vai ser essa, né? A gente não está trabalhando com o objetivo de ser plant-based, a gente está fazendo carne mesmo.